transmissão simultânea pelo portal O Povo Online, no endereço www.opovo.com.br. O nosso convidado de hoje é o candidato do PSOL, Renato Roseno. Para conversar com o candidato Renato Roseno, estão aqui os jornalistas do jornal O Povo, Henrique Araújo, editor adjunto do Núcleo de Cotidiano, ouvintes podem participar com perguntas e comentários pelo telefone 3066-4030 ou pelo endereço eletrônico vocefazoopovo@opovo.com.br. Candidato, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Candidato, as pesquisas indicam que o seu eleitorado é, na sua esmagadora maioria, aquele eleitorado que tem os mais ferozes ataques na sua campanha. Está faltando o povão na sua campanha? Primeiro, bom dia aos ouvintes, bom dia aos internautas, bom dia a vocês, todos aqui que estão fazendo esse projeto, A Hora da Verdade. E, na verdade, nós temos bastante povão na nossa campanha. A nossa campanha está na cidade inteira, está em todos os bairros. Nós temos crescido. Se a gente vê a curva da participação do PSOL, das nossas candidaturas ao longo dos anos, você vai ver que nós temos crescido o nosso enraizamento social, as expressões, inclusive, de movimentos de base na campanha têm crescido. Com relação às pesquisas, elas não indicam, obviamente, qual é a relação do eleitor, de fato, com a sua classe, se ela é classe proprietária de empresa, de fábrica. Eu tenho despejado os ferozes adjetivos, como o Rui acabou de dizer, sobretudo aquela minoria que está dominando, a partir de interesses econômicos muito visíveis, as gestões públicas. Nós percebemos isso. Quando, por exemplo, determinadas candidaturas elas têm uma aliança explícita com determinados conglomerados econômicos, o que se reflete, inclusive, não só no tema do financiamento, que pela primeira vez na história do Brasil, o eleitor pode ficar sabendo, antes da eleição, quem financia quem. Quando a gente revela e vê esses dados, que você nota, olha, por que determinados segmentos econômicos, estes segmentos, apostam em algumas candidaturas? As pesquisas não revelam isso. Mas quando o senhor recusa, por exemplo, financiamento de doações de empresários, o senhor não está generalizando? Quer dizer, não existem bons empresários que poderiam apoiar a sua candidatura? Por que essa generalização contra os empresários? Essa pergunta é muito boa. Por quê? Tem duas questões aí. Uma questão de filio, no direito, envolve cidadania política, envolve eleitores, envolve cidadãos com capacidade de participar do processo político e os partidos políticos. Existe um outro princípio que é o chamado princípio da paridade de armas. Explicando melhor. Que, bem, você tem que garantir, a partir da justiça eleitoral, guardadas as devidas diferenças de cada agrupamento, de cada partido, uma certa paridade entre aqueles que são adversários no processo político. Quando uma empresa ela despeja recursos em determinada candidatura, ela infla, portanto, o potencial daquela candidatura em sair vencedora do processo. Por isso que a gente diz, empresa não vota, ela investe. Não por acaso, graças, inclusive, mais uma vez, à transparência, eu queria valorizar isso. Essa é a primeira eleição que se sabe agora, de antemão, que quais construtoras estão dedicando recursos a quais candidaturas. Nós sabemos que agora, nessa eleição, aqui em Fortaleza, 60 e poucas empresas doaram a candidaturas. Destas, há uma grande parte, mais de 40, já tem contratos com o governo do Estado ou com a Prefeitura de Fortaleza. Okay, eu pergunto a você, se você acha que é razoável que uma empresa
Só para finalizar, já há no Brasil um movimento por parte de juízes eleitorais vedando esse tipo de financiamento. Existe uma ADIM, eu vou sair um pouco do juridiquês, mas é bom que o nosso ouvinte saiba. Existe uma ação direta de inconstitucionalidade da OAB Federal, exatamente, está há mais de um ano no Supremo Tribunal Federal, para vedar a doação de empresa. Em vários países isso já é vedado. O tema do financiamento eleitoral, tanto é que na semana passada eu acompanhei a enquete do jornal O Povo, não por acaso, este é o tema que os leitores do jornal escolheram como um tema mais relevante para ser debatido, o tema da transparência no financiamento. Ok, candidato, mas olha, a questão do Rui ela ainda continua, acho que ela não foi devidamente esclarecida aqui não. O senhor está citando, por exemplo, o caso em que pode haver conflito de interesse. Sim. O Rui colocou o seguinte, quando o senhor faz essa generalização, não lhe parece que o senhor diz o seguinte, olha, eu não quero de pessoa jurídica alguma. Quer dizer, há pessoas jurídicas que poderiam perfeitamente apoiar a sua campanha. Por exemplo, segmentos, hipoteticamente, né? Segmentos que lidassem com questão ambiental, que defendessem a economia verde, por exemplo. Poderiam investir, vou usar a expressão que você usa na sua campanha. Enfim, não tem aí um certo preconceito porque envolve empresário? E aí entra outra questão. Mais que preconceito, parece ter um purismo, né? Que se espalha na campanha de um modo geral. E aí outra coisa, o que é que impede de a empresa não doar e o empresário doar para a sua campanha? Eu acho que você já deu a resposta, na verdade. Primeiro, não se trata de purismo. Se trata de entender que o processo político ele é um processo que deve envolver os cidadãos que estão, portanto, que têm a capacidade de votar. Porque há um desequilíbrio, mais uma vez, vamos voltar à lei, né? Que acho que é importante que todo mundo saiba, porque, lamentavelmente, no Brasil, a cidadania não sabe, inclusive, como é que funciona o sistema eleitoral. Até hoje, as pessoas, eu encontro as pessoas na rua, elas não entendem por que eu não fui eleito. Vamos voltar ao sistema eleitoral. No Brasil, as empresas podem doar até 2% do faturamento bruto do ano anterior. Isto é muita coisa. Imagina 2% do faturamento bruto de uma grande empreiteira, 2% do faturamento bruto de uma determinada empresa que tem contratos de mais de 40 milhões de locação de carro com o poder público. Isso é muito dinheiro, isso desequilibra. É um jogo de interesse. Nós só temos uma possibilidade. Primeiro, nós temos uma opção, né? A nossa opção é que nós queremos fazer política com a cidadania política. Nós queremos fazer política com os cidadãos. Vamos colocar do ponto de vista bem prático. Segundo. Do ponto de vista bem prático. A Idibra, você não aceita a doação da Idibra. Mas se o empresário Ivens Dias Branco quiser doar como pessoa física, você aceitaria de bom grado a doação para a sua campanha do empresário? Perfeita essa colocação. Porque a pessoa física ela tem um limite muito menor do que a pessoa jurídica. Imagina que é 2% do faturamento querendo são grandes doações para a sua campanha, então. Ótimo também. Nós estamos Você quer doações pequenas. Tanto é que nós já temos mais de 170 doadores. Tem doação na minha campanha que varia de... Tem doação de R$10 de estudante da UES. Está lá, registrada, está no site. Nós somos os únicos, inclusive, que praticamos a transparência. Eu queria dizer isso. Você acessa o nosso site, renatoroseno.com.br, e você vai acessar lá no botãozinho Transparência. Você vai ver, já tem 10 prestações de conta. Tem doação de R$10, tem doação de mais. Agora, claro, depende da capacidade contributiva de cada um. O senhor questiona o fato da empreiteira, por exemplo, fazer a doação. Mas o senhor mesmo reconhece que o sistema é claro, né? Transparente até um termo um tanto dúbio, que transparente é o que não se vê. Mas a doação é clara, está lá registrada. Qual o problema de receber o dinheiro se ele é claro? Me parece que o crime está no caixa 2, que agora o STF aponta que houve no caso do PT e etc. Qual o problema da doação da empresa se ela é clara? Se há um processo licitatório, que a gestão tem o poder de torná-lo sério e, portanto, fazer com que as regras sejam respeitadas. Qual o problema? Desequilibra o processo. Agora, deixa eu chegar ao ponto que você levantou, que não era transparente. Você só ficou sabendo que a Beta Engenharia... Vamos dar os nomes todos aqui, porque eu acho que é importante. Você só ficou sabendo
antes da lei de acesso à informação, ela não permitia que você mudou, sabia. Mas mudou. Não, peraí. Mudou depois de muita luta. Nós estamos lutando por mais democracia, por mais transparência. Qual é o problema, Josélio? O problema é o desequilíbrio que isso gera no processo político. Por quê? Porque nós sabemos que o processo eleitoral ele depende, de fato, sem dúvida alguma, da capacidade das mensagens chegarem. Você vê aí o volume de algumas campanhas, o volume material de algumas campanhas, obviamente isso está sendo irrigado por alguns processos, por alguns interesses privados. Tem gente aí distribuindo, né, digamos, recursos financeiros para ter gente profissionalizada, gente paga para fazer a campanha. Quem está fazendo isso, candidato? As candidaturas que vocês têm chamado de máquinas. Inclusive, eu queria questionar isso. É razoável que num processo que deveria ser democrático, nós falássemos de máquinas, né? Que a gente falasse da máquina da prefeitura, da máquina do governo do Estado. Ou seja, como é que você tem, portanto, a participação legal, democrática, dentro da legalidade das máquinas? Por isso a gente tem falado tanto de que as empresas que têm contrato com a prefeitura acabam materializando o que é a máquina. Você está questionando aí o fato de usar a expressão máquina ou... Não, eu estou questionando a existência da máquina. Eu estou questionando a própria naturalização com que hoje no Brasil se dá o fato de que a prefeitura ou o governo do Estado, elas têm capacidade de mover milhões, e você pega inclusive candidatos que não tinham muita expressão, isso no Brasil inteiro, sobretudo nas capitais, mas que em razão de estarem vinculados à máquina, acabam sendo eleitos. Ok, mas como o senhor bem disse, a lei mudou. É claro, o eleitor sabe quem está apoiando, a prefeitura tem a obrigação de cumprir os trâmites das licitações, etc. e tal. E aí, a minha insistência é essa. Como é que o senhor, no caso do senhor ser eleito prefeito, na hipótese do senhor ser eleito prefeito, como é que o senhor lidaria com esses processos de licitação? Como é que o senhor operaria dentro das regras atuais do jogo? Tem a ver com a pergunta da Vitória Nunes, a internauta que está nos ouvindo, nos assistindo, que ela pergunta o seguinte, Roseno, quando você diz que há o lado do trabalhador e o lado do empresário, e o seu lado é o lado do trabalhador, isso significa que a sua relação com empresários será hostil e que você pretende dificultar a instalação e o desenvolvimento de empresas em Fortaleza? Não, na verdade, nós inclusive podemos ter uma relação muito mais aberta, muito mais transparente, nós não estamos devendo favor a esses caras. Né? Inclusive as empresas, elas dizem isso. Algumas, eu converso com todo mundo, né? Vocês sabem disso. Inclusive, uma grande parcela do médio e do pequeno empresariado, ele diz o seguinte, nós somos constrangidos a fazer caixa. Nós somos constrangidos a doar, porque se a gente não doa, a gente não participa de forma igualitária. E nós, aí, tem 3 questões que nós devemos pegar. Primeiro, eu me proponho a uma relação institucional, aberta, republicana. Não se trata de hostilidade, mas se trata da gente garantir a ampliação da esfera pública. Nós não podemos ser ingênuos, não é verdade? A gente sabe existe crime. O que foi o processo, por exemplo, o que foram os processos, os grandes escândalos das últimas 2 décadas no Brasil? Eles envolvem financiamento eleitoral, Caixa 2 e... acho que isso é uma questão fundamental. Candidato, eu vou... de comunicação. Por que o pessoal tentou censurar a pesquisa, o Povo Datafolha? Censurar não é o verbo... É direito de qualquer cidadão, quando ele sente que seu direito é lesado, ele vai ao judiciário. Censura é quando o poder despótico, o poder ilegítimo, utilizando da autoridade, ele veta sem qualquer questionamento. Nós fomos, utilizando o Estado Democrático de Direito, nós fomos ao judiciário. Está previsto em lei. Vamos falar da lei. A lei, num grande avanço, a lei eleitoral brasileira, ela determinou que as pesquisas fossem registradas 5 dias antes na Justiça, exatamente para que as metodologias fossem avaliadas pelos adversários e pela própria justiça. Portanto, utilizar esse verbo é equivocado. É legítimo a gente... Qualquer um aqui, só levantar uma questãozinha assim, para o nosso ouvinte entender. Você sabe o seguinte, a legislação brasileira hoje,
ela determina que toda pesquisa ela tenha que ser inscrita na Justiça Eleitoral com 5 dias antes, exatamente para passar pelo exame dos adversários e que eles recorram à Justiça. Agora tem uma questão, agora tem uma questão seguinte: a metodologia aplicada ela não é aferida. Esse é um problema ainda da legislação brasileira. Nós temos que avançar mais ainda. Em que medida? Numa eleição municipal tem um monte. Nas capitais isso é mais tranquilo. Quem faz as pesquisas nas capitais são os grandes institutos, os grandes meios de comunicação no geral, eles se utilizam, né, de grandes institutos. Você chega no fundão, às vezes, nos pequenos municípios, vocês sabem disso, que inclusive estão fazendo reportagem, estão fazendo instituto que é fundado um mês antes da campanha, que fica vendendo pesquisa. Aí ela copia a metodologia e depois vende o resultado. O que eu quero dizer? É legítimo para nós, inclusive o resultado da pesquisa provou a nossa tese. Qual era a nossa tese? Que nós podemos estar na simulação do segundo turno. Candidato, ok. O grande questionamento que o pessoal fazia era com relação à simulação de segundo turno. Do segundo turno. Mas na petição inicial de vocês pediam 3 coisas e a terceira alternativa era a suspensão da pesquisa como um todo. Qual é o sentido? Para alterar a metodologia. Ou seja, se a metodologia estava equivocada, né, a gente pediu exatamente para alterar a metodologia, então, para incluir a gente no segundo turno. Para suspender a publicação daquela simulação nós queríamos que a pesquisa fosse feita. Essa é a grande questão. Nós queremos que as pesquisas sejam feitas. Nós defendemos isso, defendemos como direito, inclusive. Agora, nós queremos participar da pesquisa. Nós queremos participar da simulação do segundo turno. Mas não faz sentido o senhor dizer que queria que a pesquisa fosse feita, se o senhor pedia justamente que a publicação da pesquisa como um todo não fosse... Por causa da metodologia. A questão central era a metodologia. Tanto é que a lei nos garantiu o direito, isso é importante, um avanço da lei, a lei nos garantiu o direito de que nós tivéssemos acesso ao questionário e metodologia. Questionamos a metodologia. Qual seria a saída mais adequada? Vamos alterar a metodologia e fazer a pesquisa. Essa seria, portanto, uma saída possível. Essa é a saída Candidato, possível. voltando à desapropriação, existe uma matriz, não ficou clara a posição. Existe uma matriz assinada pelos entes, governo, União e município. Caso fique comprovado que a responsabilidade por isso, por essa desapropriação na via expressa, seja do município, uma gestão do pessoal vai executar desapropriação? Nós vamos executar a matriz de responsabilidade das obras. O sentido é esse. O que eu quero dizer é que ou você não precisa... vão propor a alteração do projeto inicial. Vamos lá, vamos pensar o seguinte. Entendeu? Para obras que já estão atrasadas. Você precisa... Vamos lá, ao ouvinte. Você acha que é necessário, para executar a obra, remover 5.000 famílias? Não. Não é necessário. Nós temos, o que eu quero dizer é o seguinte, eu não estou com o mapa aqui na sua frente, eu posso lhe mostrar o mapa, assim que terminar a entrevista, tem aqui, aqui junto. Nós podemos lhe mostrar que os traçados eles podem ser feitos. A gente pode cumprir a matriz de responsabilidade sem alterar a vida de 5.000 famílias. Esse para nós é um compromisso importante. A Copa não pode servir simplesmente para a gente varrer como estão sendo feitas. Não, e isso não é um problema de Fortaleza, hein? Quando a Raquel Ronick, que é a relatora da ONU para o direito à moradia, vem aqui e diz que um dos piores casos, né, estão sendo feitos exatamente em Fortaleza, e ela tá. E é bom que se leia o relatório, inclusive, vocês fizeram uma belíssima entrevista com ela nos Páginas Azuis, ela dizendo isso. Uma das piores questões hoje que está sendo tratada no Brasil é exatamente como é que você cumpre as obras, né, e você pode garantir o direito das pessoas. Fortaleza ela colocou como um dos piores casos. É só ler, inclusive, o que ela está propondo. Ela propõe, tem alternativa. Nós podemos cumprir a matriz, Henrique, sem afetar 5.000 famílias. Candidato, no seu programa de governo, eu acredito que seja o único programa de governo que fala na proteção, posso estar errado, enfim, que fala na proteção da população afrodescendente. O senhor pensa em estabelecer algum tipo de cota para proteger essa população? Cota nas escolas públicas? Cota no serviço público? Não, na verdade, a gente tem que respeitar a legislação que já está existente. Em relação à educação, nós temos que cumprir os parâmetros, as diretrizes curriculares nacionais em relação à história da África, história dos afrodescendentes no Brasil, que isso ainda não é cumprido. Isso aí já está com mais de 10 anos. Nós temos que cumprir a legislação existente. Mais uma vez, olha o tema. Se a gente fizesse hoje, se você pega o meu programa, a gente fez esse exercício. Posso mostrar para vocês. O que é que depende de mudança legislativa e o que é que depende de cumprir a legislação existente? Mais de 90% é cumprir a legislação existente. Pronto. Ponto 2. Nós temos que... o ensino fundamental, a educação infantil e o ensino fundamental, né, não cabe em cota. Nós queremos, na verdade, porque é a universalidade.
Um desafio imenso. Nós temos que universalizar a matrícula de 4 e 5 até 2016. E isso não está sendo... Eu tenho colocado muitas vezes em todos os debates presenciais, os debates de TV, esse é um dos maiores desafios para Fortaleza do próximo gestor, é a universalização de 4 e 5 anos. Terceiro, em relação às políticas de enfrentamento à discriminação, nós precisamos potencializar todas as políticas de ação afirmativa. Você quer criar uma secretaria para isso? É isso mesmo? Não, na verdade, o programa de governo prevê a criação de 4 secretarias, não é isso? Pronto, o que eu quero dizer, olha, a secretaria, secretaria, mais secretaria, mais secretaria. Quando você cria inclusive... arquitetura institucional, ela não tem que ser uma arquitetura institucional pesada. Quando a gente pensa na promoção da igualdade, na promoção da igualdade racial, primeiro, nós vamos dialogar diretamente com a estrutura federal existente. Já existe a Secretaria para a Política de Igualdade Racial no governo federal. Isso quer dizer o seguinte, nós reconhecemos que nós podemos ter uma arquitetura institucional leve, isso não é um monte de gasto. Você pensa o seguinte, o gabinete da prefeita tem 130 milhões. O gabinete da prefeita tem 130 milhões de orçamento. É muito maior do que muita secretaria. Candidato, não já existe uma secretaria de direitos humanos? Agora por que criar uma secretaria de igualdade racial porque nós podemos... e outra secretaria... Não, entendeu? porque nós podemos. Não nós podemos contempla, não? Não, nós somos. Esse país é um país... Ou você não há de concordar comigo que há racismo no Brasil e que esse racismo tem que ser enfrentado, que nós não seremos uma democracia inteira enquanto houver racismo e que esse racismo é um racismo estrutural. Nós temos que entender isso. Quando a gente propõe, por exemplo, uma secretaria, eu não estou propondo inchar, eu não estou propondo pesar a máquina. Nós podemos ter secretarias. Qual é o papel dela? É articulação. É criar articulações entre os Mas tem que ter contratação, tem que ter gasto. Inclusive, o programa também é muito pródigo em realização de concurso. Eu quero saber como é que você equilibra as contas da prefeitura. Tem 42... Boa, essa pergunta 4 secretarias novas, com concursos também em cada área específica. Olha, hoje, por que eu fiz aquela pergunta para o candidato a prefeito que até agora ele não respondeu? De quanto é que está o gasto com as terceirizadas? Porque a terceirizada ela custa muito mais caro do que o concurso, vocês sabem disso, né? Custa muito mais caro. Por quê? Porque você paga... O que o terceirizado recebe é metade do que a prefeitura paga para a terceirizadora. Portanto, nós precisamos ver quais são as áreas fins que precisam de concurso. Por exemplo, saúde mental, por exemplo, está toda terceirizada. Isso tem um custo elevadíssimo para a prefeitura. Agora, hoje, nós precisamos, de fato, de transparência. Nós não temos acesso. O que a gente sabe é que 42%, que o nosso... Se você pega os limites, né, de gasto pessoal, são 54%, hoje, nós estamos na faixa de 42%. Se hoje nós quiséssemos ampliar concurso, nós teríamos como... Eu tenho todos os dados aqui. Posso mostrar para cada um de vocês. Eu tenho todos os dados. Sobre terceirização. Me parece que o senhor é radicalmente contra a terceirização, é isso? Não, nas áreas fins... Por quê? Por exemplo, é a questão central. Vamos trazer para uma questão maior. Custeio não. A área meio é tranquilo. A questão é a área fim. Agora deixa eu colocar a terceirização política que foi feita. Vamos pegar aqui. Vamos pegar a coleta de lixo, que é uma questão estratégica da cidade. É concessionário, né? É uma concessão, enfim. O senhor, por exemplo, seria a favor de uma volta da Enlurb com a sua frota própria? Não, eu sou a favor de que a gente concorda que haja uma empreiteira trabalhando para a prefeitura como é hoje? Nós temos que ter um sistema que dê conta, portanto, das duas coisas. Agora deixa eu voltar àquela pergunta anterior para não deixar no ar. Eu não disse que era contra, né, qualquer terceirização. Eu sou, sobretudo, e tenho feito essa denúncia reiteradas vezes, que a terceirização tem sido utilizada como moeda política para compor grade de vereador na Câmara Municipal. Todos nós sabemos disso. Portanto, a terceirização não é uma opção de gestão. Ela foi uma opção política para garantir, sobretudo, grade de terceirizados indicados pelos vereadores para que eles se mantivessem fiéis à prefeita. Fazendo isso, segundo, que é um vereador, o senhor pode dar nomes para esse tipo de prática? Meu Deus, todos eles que estão na base da prefeita, é só perguntar. Mas é claro, a grade é impressionante. Inclusive, vocês recentemente fizeram uma reportagem, eu achei interessantíssima, porque revelou-se fulano na grade, podemos coadunar, nós não podemos ser cúmplices desse processo. Candidato. Agora, sim, em relação ao lixo. Não, em relação ao lixo, rapidamente.
O sistema, nós produzimos hoje 3.800 toneladas de lixo domiciliar. É óbvio que a gente tem que ter um mix aí de alternativas para a coleta desse lixo domiciliar. Nós temos 6.500 hoje catadores de material reciclável que não recebem nenhum centavo da prefeitura para recolher 50 toneladas de recicláveis. Para implantar a coleta, você tem que implementar mais uma vez a lei. A lei, não sei se vocês sabem disso, olha que coisa interessante. A lei hoje, né, inclusive é uma emenda do João Alfredo, a lei hoje prevê desconto no IPTU para os condomínios, os conglomerados residenciais que já implantem coleta residencial. Você não aplica a lei, cara. É impressionante hoje como tem lei hoje. Duas perguntas de internauta, a Crítica Jovem e a Vitória Nunes. Crítica Jovem? Se anuncia como Crítica Jovem. Quem é uma a Crítica instituição, Jovem? é uma organização, né? Eles dizem o seguinte, qual foi a relação do senhor com o candidato Eumano de Freitas? Vocês foram amigos? Dividiram algum espaço de gestão em DCEs, em alguma ONG? E a Vitória Nunes pergunta, por que o senhor rompeu com a gestão Luiziane? No debate da Faculdade de Direito da UFC, você disse que um dos motivos era a indicação dos diretores para as escolas. E o Eumano disse que não era nada disso e que você sabia muito bem o motivo do rompimento. O que ele quis dizer com isso? Bom, é o seguinte, eu e o candidato Eumano, nós nos conhecemos desde a época da Faculdade de Direito, no ano de 89, fomos militantes mesmo, inclusive tivemos em algumas lutas, inclusive contra a forma que o PT desandou. Nós rompemos com o PT, rompemos com o governo e rompemos com o PT por vários motivos. Um deles era exatamente essas práticas, né, que se tornaram práticas comuns hoje no petismo, né, da composição de alianças espúrias, do vale tudo, de apertar a mão do Maluf, porque tem que ter limite, né? Você apertaria a mão do Maluf para ter mais um minuto na TV? Eric, a última pergunta, que o nosso tempo está terminado. Ainda sobre essa questão, o pessoal tem uma série vocês já deram uma série de declarações em favor da atual administração. Por exemplo, em fevereiro de 2006, vocês já fora do PT e já dentro do PSOL, o seu coordenador de campanha, o vereador João Alfredo, disse, olha, nós apoiamos a administração por ser democrática. A minha concordância com Luiziane Lins é com o projeto de Fortaleza. Quer dizer, isso foi em 2006, já fora do PT, né? Isso foi de uma hora para outra? Não, é processo. Tudo na vida é processo. Tudo na vida é processo. O processo começa, na verdade, vamos lá, ninguém rompe assim de uma hora para outra. Todo mundo sabe que relação política é processo. O processo começa, a divergência começa no segundo turno, aí depois na composição do secretariado, ela se agudiza em 2006. 2006 é a gota d'água, abraçar o Cid e o Ciro Gomes e o Eunício Oliveira e fazer campanha para eles. Aí tão engraçado hoje, eles estão aí, cada um metendo a faca no outro. Eu vi ontem, inclusive, foto do Ciro, estão metendo a faca um no outro. Eu disse, rapaz, há 3 meses atrás eles estavam bem juntinhos. Em 2000, ou seja, a gota d'água foi em 2006. Não, estou finalizando. É dizer isso, meu amigo, não dá, tem que ter limite. Assim, o limite, a gota d'água para nós foi quando eles entraram no cidismo. E quem era o candidato do Tasso em 2006? Era o Cid Gomes. Alguém tem alguma dúvida? Portanto, eles fizeram, juntos com o Tasso, o mesmo candidato e governaram juntos, inclusive com o secretário até do DEM. Né? Uma campanha grande, generosa, a gente está percorrendo os 4 cantos dessa cidade. Eu só tenho a agradecer àqueles e aquelas que vencendo preconceito, né, que vencendo tribunos. Você que está nos ouvindo sabe que eu tive 114 mil votos. Não sou hoje deputado federal, tem gente com 67 mil votos que virou deputado federal exatamente por causa da questão da legenda. Então eu faço um apelo a você para que você pense, que você abraçou a nossa candidatura, abrace também as nossas candidaturas proporcionais. Segundo, voltando aqui aos exemplos da história, qual é o diferencial numa governança em que o executivo ele não tem no legislativo, na Câmara Municipal, um alinhamento automático. Precisa de muito mais poder, obviamente, de negociação, de pressão popular, de transparência. Qual é a saída possível numa situação de impasse?
é que os canais da sociedade civil, os meios de comunicação, eles sejam todos acionados, por exemplo, questões relativas ao desenvolvimento urbano da cidade, a reforma tributária municipal, a necessidade da gente aprovar o orçamento, por exemplo. Ou a gente faz, antes de mandar o projeto de lei, a mensagem ao Legislativo, ou a gente faz um processo amplo, né, de consulta à sociedade. Se a gente instala, nós temos que instalar os conselhos. Por exemplo, candidato, os conselhos dentro da Câmara, a gente quer saber dentro da Câmara, como é que o pessoal no poder lidaria com as diversas bancadas? Primeiro, eu tenho dito isso. Eu fui perguntado, inclusive pela bancada da prefeita, lá na Câmara Municipal, se eu receberia a oposição. Sim, ao contrário, inclusive, do que é feito hoje. Porque nem a situação é recebida pela prefeita. Quase ninguém é recebido, para falar a verdade, nem o secretário. Tem secretário que passa meses e meses e não tem um trabalho, não tem uma audiência, né, para despachar com a prefeita. Nós temos, sim, que ter audiências permanentes, seja com a bancada de situação, seja com a bancada de oposição. Eu não vou me furtar ao diálogo. Quem me conhece, quem conhece a minha vida, sabe que eu nunca me furtei ao diálogo. Eu não deixo de falar as coisas que eu acredito. Eu falo de forma sincera. Isso não quer dizer que eu seja truculento ou eu não vou deixar de falar coisas, inclusive incisivas, do jeito que eu estou falando aqui para vocês. Assim é uma característica da minha vida. Da mesma forma com a oposição. E nós vamos ter que, obviamente, dizer o que é melhor para a cidade. Por exemplo, nós precisamos instalar o Conselho de Cidade, regulamentar o plano diretor, que está aí há muito tempo. O Estatuto das Cidades já completou 11 anos. Tem vários instrumentos de governança democrática na cidade que não foram instalados há 11 anos. Eu não estou falando de uma coisa do ano passado, não. Eu estou falando de mais de uma década de instrumentos que poderiam melhorar muito a gestão da cidade, que poderiam melhorar muito a participação da cidade, porque a cidade é a unidade concreta onde você vive, a gente mora na cidade. A gente mora no bairro, a gente mora na comunidade. Candidato. A cidade. Deixa eu só terminar. Sim. A cidade, portanto, ela tem. Nós podemos participar da vida da cidade com muito maior facilidade. Portanto, nós temos que gerar esses instrumentos de participação. E o que chegar lá na Câmara, obviamente, nós queremos que chegue com essa chancela. Candidato, agora perguntas de candidato. A Bernardino de Souza, que é a seguinte: o senhor diz que há um cartel monopolizando o transporte coletivo em Fortaleza. O senhor podia esclarecer exatamente do que se trata e o que pode ser feito? Mas é óbvio, sim. Nós hoje temos, né, um sistema de transporte coletivo que chega a 23% das vias. É muito pouco. Esse talvez seja o nosso maior problema. Nós temos aí 23% das vias que são contempladas o Divan e Topic, ele não é complementar, ele acaba sendo concorrente, né, entre a Topic e o ônibus. O que nós estamos propondo é que um plano municipal de mobilidade ele abra o caixa do sistema, ou seja, quanto é que está entrando no caixa do sistema, que ele possa organizar o complementar, para que de fato ele seja complementar, que ele não seja concorrente. Isso quer dizer, portanto, nós temos que chamar as vans e Topics para reordenar o sistema, para que o passageiro ele saia da colateral, da via colateral, daquela via transversal, e ele chegue na via estruturante, ele possa, por exemplo, fazer o transbordo, isso dentro do mesmo sistema, pagando a mesma tarifa, com integração total. Terceiro, nós precisamos instituir o Conselho Municipal de Mobilidade. Mais uma vez, eu volto para o Estatuto da Cidade, eu volto ao plano diretor, e eu não estou propondo alteração legal, não. Tem muita gente que pergunta essa coisa da Câmara, achando que tem que ter uma avalanche de novas leis. Eu estou propondo cumprir as leis, inclusive, que já existem. A Lei Nacional de Mobilidade e o Estatuto das Cidades e o Plano Diretor de Fortaleza já dizem só que a de ônibus na definição da organização do sistema. Nós temos que dizer o seguinte: olha, o Sindônibus faz parte do sistema, mas não é o sistema sozinho. A cidade, o usuário, a prefeitura tem que recuperar a capacidade de dizer como é que ela quer que o sistema opere. Candidato, deixa eu perguntar. O senhor fez agora, tomou uma atitude que eu não ouvi muito raramente ao longo dessa campanha, que é apresentar uma proposta de forma clara, concreta. Esse programa de governo, eu queria discutir esse programa, porque tem 50 propostas aqui. Eu acho que se a gente espremer, saem 3 ou 4 que tem alguma consistência, assim, que eu consigo ver
proposta. Eu queria saber como é que é isso, porque que a campanha do senhor não tem sido mais propositiva. É uma macro crítica de modelo de gestão, mas assim, quando as pessoas querem saber, querem resposta concreta, elas não aparecem. Bem, na verdade, eu quero dizer que eu vejo muito mais consistência do que você acabou de ver. Inclusive porque eu participei de todo o processo desde o ano passado, que a gente vem discutindo um programa para Fortaleza. A gente tem chamado as pessoas que vivem, né, nos movimentos, os profissionais, as categorias profissionais, os pesquisadores. A gente ouviu um monte de gente. A gente pediu, olha, vamos escrever aqui. Para nós, não é proposta mirabolante, porque essa coisa de fazer da campanha eleitoral, dos 90 dias da campanha eleitoral... Mas não tem proposta mirabolante, não tem. Parece uma só, carta de princípios, entendeu? Você pode me ouvir? Pronto, obrigado. Então, o que eu quero dizer? Nós estamos estabelecendo aqui que já existe uma série de planos que já estão definidos em lei, há uma série de propostas que têm sido discutidas há décadas em Fortaleza, como, por exemplo, ampliar a estratégia de saúde da família. A gente tem colocado isso tem muita consistência. Isso, Henrique, guarda mais consistência do que o cara resumir numa frase de efeito que ele vai... em 100 e tantos dias fazer isso, vai construir isso e aquilo, porque isso, às vezes, cala diretamente com com o pensamento do senso comum que, com medida de canetada, ele vai resolver o problema. Eu não estou propondo medida de canetada, não. Eu estou propondo processo, alteração da gestão. Todas as nossas propostas têm a ver, sobretudo, com gestão. Nós estamos discutindo muito gestão. José. E as propostas todas, elas estão baseadas em experiências que já existem, em outras cidades, Exato. inclusive. Elas têm princípio, eu não quero abrir mão dos princípios. Eu acho que é muito bom você dizer que você vê princípios na nossa proposta, porque, sobretudo, o que está faltando na política brasileira é princípio, é guardar princípio, Candidato. porque é tudo um jogo de carta marcada, Candidato, inclusive. sobre canetada, me parece, quando o senhor fala nessa questão da discussão, do processo, me vem à cabeça um calendário, um relógio e uma urgência. Um prefeito, me parece, tem que ter coragem para usar a caneta sim, porque ele teve voto para isso. Na sua concepção de gestão de prefeito, o prefeito ele tem que ficar compelido a fazer consulta, discussão, processo, para tudo que vai fazer na prefeitura? Tem processo e tem resultado. Vou falar do processo e do resultado. Tem processos que são de curtíssimo prazo e tem processos de longo prazo. Tem processo que, obviamente, não dá para esperar, né? Por exemplo, as questões relativas hoje às áreas de risco, por exemplo, não dá para a gente esperar. As questões relativas hoje à dependência química, nós temos que, efetivamente, nós temos que enfrentar isso. Algumas questões relativas à educação, por exemplo, nós sabemos hoje já que a eleição direta para diretor de escola, por exemplo, são medidas que a cidade já Eleição estão... direta para diretor de escola é uma ideia da geração da era Tasso, anos 90, que foi não, revista. O antes senhor disso. concorda com isso, então? Não, é anterior, é dos anos 70. É anterior Mas foi à Tasso. implantado no governo Tasso. Não, aqui no Ceará, sim, mas outras cidades, inclusive administradas por outros partidos, aí não tem, aí deixa eu falar, não tem monopólio de partido nisso, né? E, primeiro, não foi partido nenhum que deu origem a isso. Desde o Anísio Teixeira, lá nos anos 60, já tinha proposta que a comunidade escolar escolhesse o diretor. A gente não pode também esquecer a história desse país. Tem muita gente trabalhando democratização da educação muitos anos antes dos anos 80. É preciso Parece mais razoável que o diretor de isso. escola seja indicado pelo mérito, não por uma votação, por uma eleição de Não, bairro. a meritocracia ela tem que estar vinculada à legitimidade, ou seja, mérito e legitimidade são os dois critérios. Agora, é muito ruim, assim, eu ando muito em escola. Por quê? Porque vocês sabem que a minha trajetória está muito vinculada à defesa de direitos da infância e da juventude, né? Estou lá então, há muito tempo. Então, eu conheço muitas, não vou dizer que conheço todas, mas conheço muitas escolas de Fortaleza. Sobretudo, nessas últimas décadas, tem uma pergunta essencial. Você chega para o diretor e pergunta assim, quem é o seu vereador? O diretor responde, é o vereador fulano de tal. Você chega para a merendeira, que é terceirizada, quem é seu vereador? O meu vereador é fulano de tal. Vocês acham que é razoável isso? E não tem mérito, não. Não tem mérito nenhum. É tudo no cartãozinho. O contraponto disso precisa ser uma eleição... O contraponto Renato. é o processo, é a escolha direta, que ela tem que basear meritocracia, ou seja, a pessoa tem que ter capacidade de ser dirigente escolar com a legitimidade da comunidade. A escola, isso é uma defesa que, inclusive, o urbanismo mais moderno defende, que a escola ela é um ponto fundamental para o desenvolvimento urbano da cidade. Quando você junta, através do conselho escolar, os pais, as mães, a comunidade escolar, os professores, né, e você abre o processo de escolha direta do dirigente, mas também a legitimidade. Candidato. Eu queria voltar que o Henrique levantou aqui,
que diz respeito a uma certa propostas um tanto quanto genéricas e tal. E o tema que eu queria colocar na mesa é Copa do Mundo. O senhor já se posicionou, já fez um diagnóstico bastante crítico com relação à forma como os projetos da Copa do Mundo... Exatamente. Mas não ficou claro, até o presente momento, qual é a sua posição. Uma vez eleito prefeito da cidade, qual seria a sua posição com relação às obras que estão planejadas, estão contratadas, a Prefeitura de Fortaleza assinou um contrato. Como é que uma gestão Renato Roseno reagiria com relação a isso? Hoje, por exemplo, se discute quem é a responsabilidade pela remoção das famílias ali às margens da Via Expresso. Se é do governo do Estado ou se é da Prefeitura de Fortaleza. Inclusive, hoje deve talvez sair uma decisão do Ministério. Comitê Gestor. Né? Se for da Prefeitura de Fortaleza, uma gestão Renato Roseno retiraria aquelas famílias? Não, tanto é que o projeto ele tem alternativa. Olha só, você aí que é do Montese, do Lauro Vieira Chaves, você que é da Aldaci Barbosa, você que é da Trilha do Senhor, você que é dos trilhos, você sabe, porque está vivendo isso, você sabe que tem alternativa para não ser removido. Portanto, esse papo de dizer que a remoção é irreversível... Qual é a alternativa? A alternativa é do traçado. Está lá, inclusive, o traçado do VLT mudou no Lauro Vieira Chaves e mudou no Aldaci Barbosa. É tão engraçado o discurso governamental. Vamos analisar o discurso governamental. Eles apresentam como é importante que a população ela tenha voz. Aí, não, olha, pode mudar. Aí foi vendo, pode mudar. Aí tira daqui, tira daquilo. E você foi ver que o projeto ele pode ser realizado sem fazer remoções. Porque, na verdade, era muito mais fácil fazer... Aí entra um jogo de interesses. Era muito interessante para determinados setores retirar aquelas famílias ali daquela terra em função do valor que a terra pode ter depois das remoções. Isso não é um fato isolado em Fortaleza. Isso está acontecendo nas 12 sedes da Copa. Portanto, nós temos que acabar com esse papo de dizer que era irreversível, que é irreversível. Nós temos, sim, alternativas. As comunidades têm alternativa e elas estão vencendo. Elas estão vencendo tanto no diálogo com o poder público, mas também estão vencendo no poder judiciário. Tem ação civil pública correndo em relação a isso. Segundo. Nós temos uma matriz de responsabilidade. Essa matriz de responsabilidade, ela pode ser cumprida, inclusive garantindo os direitos das pessoas. Eu vi a matriz de responsabilidade, eu li, eu sei do que eu estou falando. Nós podemos cumprir a matriz de responsabilidade sem necessariamente, portanto, vou repetir, não é irreversível que você tenha que desalojar 3 mil rapidinho, porque a gente precisa ir para o intervalo. Milhares de famílias. Eu também vi a matriz de responsabilidade. Lá está previsto claramente o item remoção. Isso está errado. Está colocado lá, claramente, todas as letras, remoção. Mas o sentido da matriz de responsabilidade é que a obra seja feita. Se a obra vai ser feita sem remover as pessoas, tanto melhor. Ok, nós vamos fazer um intervalo, a gente volta daqui a pouco com o Renato Roseno. Até já.
do prédio que valha. Qual é a credencial administrativa que o senhor tem para se propor a ser prefeito dessa cidade? Eu vivo nessa cidade, milito nessa cidade, eu trabalho com políticas públicas desde antes de estar formado. Tenho trabalhado Gestão, com política Renato. pública. Não, eu trabalhei já com consultoria de políticas públicas, fazendo monitoramento de políticas públicas. Agora, nós estamos, né, com... Eu também não vou governar sozinho, eu vou governar com uma equipe. Eu sei, obviamente, onde estão as melhores cabeças. O pessoal tem quadro, o pessoal tem quadro. A Um partido, cidade então, tem quadro. Não, então, quando o senhor A fala cidade tem cidade, o senhor está quadro. falando que o pessoal não tem quadro para dar conta da gestão pública. Nenhum partido sozinho tem quadro suficiente. Tá, E nós o senhor não ma- queremos isso. Nós não queremos isso. Nós somos um partido pequeno, vocês sabem disso. A Isso cidade inclui sabe PMDB, disso. PSDB, qualquer partido, não olha importa. só, vamos pensar o seguinte, nós estamos querendo fazer, todo o tempo estou dizendo que a nossa campanha é uma campanha que envolve muita gente, é participativa, ela envolve muito mais gente do que os quadros filiados ao PSOL, e nós que estamos com estas pessoas que, independentemente de estarem filiadas, nós não podemos pensar, você que está nos ouvindo, você sabe disso, você acha que é razoável que a gestão pública seja ocupada sair do partido se o partido estiver fazendo oposição, ou seja, como é que você vai botar um filiado de um partido que faz oposição? Vamos pensar o seguinte, porque tem muita gente que é filiada, às vezes é filiado de décadas atrás, né? A gente tem que ver isso. Segundo, nós temos, sem dúvida alguma, vários técnicos que não são filiados a partido nenhum e que têm muito mérito e que querem participar. Olha, eu vou lhe falar muito francamente. Todo dia eu ouço assim: eu lhe apoio, eu quero muito participar e eu só não participo mais da gestão pública, né, porque eu não quero me envolver com politicagem. Existe uma confiança para ganhar menos, porque quer participar, quer ter na vida uma experiência de gestão pública e quer participar da gestão Mas da na vida, cidade. vamos para Nós precisamos... a vida real. Vamos para a vida real. O que isso é tem vida hoje? real. Não, o que tem Isso é hoje. vida real. Qual é a situação hoje no Brasil, nesse modelo que está aí? O modelo está posto. A gente pode questionar, mas ele está posto. Qual o governo, Renato? Qual é a prefeitura nesse país? Qual o governo que consegue governar sem fazer alianças com outros partidos para compor alguma bancada na Câmara, para dividir essa responsabilidade da gestão? Qual a referência que você tem? Qual o exemplo? Não, nós temos assim na história, o Eric inclusive lembrou aqui... Um exemplo. Não, o Eric lembrou inclusive até governos inclusive de direita, governaram sem maioria na Mas Assembleia. fizeram as devidas articulações, as composições, enfim, é do jogo, Pronto, é legítimo. articulação é uma palavra fundamental. E aí? Pronto. Então o Eu pessoal não é me tão nego- puro assim. não é questão de No purismo. sentido do purismo, Inclusive, de eu não se utilizo- articular com outros partidos. Eu não utilizo essa palavra, né? Essa palavra vocês estão utilizando há um bom tempo. Eu não utilizo essa palavra porque eu me nego a achar que eu tenho um monopólio de alguma coisa ou purismo. Até porque purismo parece coisa de Eclesiástica, religião, né? eu não gosto, nunca utilizei. Ouçam todos os meus discursos. É muito tranquilo, tá tudo gravado, tá tudo na internet. Eu não sou esse Ok, cara vida que diz real, assim, e tem tal. que Eu governar, como é que articulo. monta a equipe, como é que se articula com os outros Não, partidos, eu vou qual é, dialogar. até onde vai esse limite? Eu vou dialogar. Agora, obviamente, eu não vou vender a mãe. Porque o grande problema da gente é perder princípio. Porque o que o cara faz? Não, em função do acordo que ele fez, eu não tenho rabo preso. Isso é muito importante. Em função do acordo que ele fez na época da campanha, e aí deixa eu colocar uma questão. A campanha diz como vai ser a gestão. Se você faz um monte de acordo, se você já loteia secretaria na época da campanha, você vai ter que minimamente dar conta daquilo que você fez, daquilo que você loteou na época da campanha quando você foi eleito. Eu não estou loteando cargo agora em função de troca-troca, né, de apoio. Eu não estou vendendo princípio para ter mais um minuto na TV. Isso é importante, as pessoas sabem disso, as pessoas valorizam isso. Eu ando na rua, as pessoas dizem, elas veem isso em nós. Agora, eu não me nego a dialogar. Eu não me nego a dialogar com os principais Eu pedi críticos. só um exemplo. O senhor tem- Olha, as primeiras prefeituras do PT, por exemplo, desde a prefeitura Erundina, por exemplo, a prefeitura do Olívio Dutra, lá em Porto Alegre, que foi uma referência internacional com relação à democracia, qual foi a aposta dela? Que eu acho que é uma aposta que a gente tem que ler. A gente tem que ler. Passados 20 anos, é bom a gente ler a história. Eu estava lendo recentemente um livro exatamente analisando essas histórias das prefeituras pós-88, né, que foi exatamente quando os governos locais ganharam autonomia. As prefeituras que puderam dar avanços do ponto de vista dos serviços públicos foram aquelas que conseguiram
conjugar o seguinte binômio: participação popular de base, conselho de bairro, conselho lá no bairro, instituindo regras claras de participação e investimento social. Foram aquelas que tiveram melhor avanço em saúde, melhor avanço em educação. Portanto, nós queremos aprender, inclusive estamos aprendendo, com o que a história nos ofereceu. Agora, mais do que isso, essa cidade tem muita gente que quer transformar a cidade. Todo mundo que anda na cidade diz o seguinte: a cidade não pode ficar do jeito que está. Então o exemplo é Erundina, o exemplo que o senhor deu foi Luiz Erundina, Não, é me isso? desculpe, eu queria voltar aqui à pergunta Olívio, Erundina, são exemplos bastante interessantes. Agora, candidato, o senhor citou... Desculpe, Henrique, eu queria voltar aqui à pergunta da internauta Marta Sim, Campos, sim, eu não que respondi, vocês deixa eu falar acabaram aqui. atropelando a pergunta da internauta. Não Ela atropele, fez não. uma crítica aí a respeito da sua ONG, dizendo que a ONG ao qual o senhor é ligado tem questões trabalhistas, tem dívidas trabalhistas, e fez uma crítica também à administração do DCE, da Universidade Federal do Ceará, que também não prestaria contas sobre a administração. Na verdade, isso é muito maledicência, né? Porque essa questão, ou seja, eu saí pelo menos a minha militância estudantil, ela terminou em 93, então já faz um bom tempo. Em relação à participação de militantes do PSOL, né, no movimento estudantil, nós rigorosamente cumprimos todas as prestações de contas em entidades estudantis. Isso é maledicência que vem de outros partidos aí, e eu sei de onde parte disso. Eu sei de onde é que está partindo isso. Isso é maledicência. Tudo bem que os partidos que fazem oposição ao pessoal lá na Universidade Federal do Ceará, nas lutas estudantis, e obviamente aí o cara pega uma luta estudantil e ele quer trazer para a arena da cidade, né? PT, PCdoB, pessoal estão lá todo o tempo nas arenas, né? Nos enfrentamentos, aí a pessoa pega um canal que abre e joga aqui para a esfera municipal. Em relação ao ONG, aí eu queria falar com muito cuidado, sobretudo. Não vamos confundir a minha militância partidária com a militância que eu tenho nas organizações de sociedade civil. Eu sou associado a diferentes organizações da sociedade civil. Eu nunca permiti fazer confusão. Quem me conhece aqui sabe, eu já fui, inclusive, né, várias vezes entrevistado exatamente por essa minha militância social em direitos humanos, aqui nesse as organizações de direitos humanos, todas elas passam por situações hoje, né, de crise financeira. Esse é um problema da sociedade. Nós precisamos apoiar essas organizações. Essas organizações, elas não podem ficar reféns hoje da crise internacional que elas estão vivendo. Elas cumprem um papel muito importante para a sociedade. O senhor falou há pouco da questão dos princípios, da importância que os princípios têm para a sua candidatura. Na semana passada, a ex-senadora Luísa Helena, ex-presidente nacional do PSOL, anunciou que estava deixando o partido, queria construir um novo partido com Marina Silva e tudo mais, e ela deu uma declaração que ela disse que foi obrigada a defender o aborto. Uma ideia que ela é contra, como enfermeira ela é contra. O PSOL me parece que as posições majoritárias do partido, os grupos majoritários do partido, são a favor da ampliação da legalização do aborto. E aí eu queria questionar esse ponto, por exemplo. Ela é uma questão de princípio para ela, né? Na medida que ela diz que é obrigada a defender essa política. Deixa eu dizer o seguinte, olha, eu respeito muito a ex-senadora Luísa Helena, certo? Eu tenho muito respeito. Temos, obviamente, uma divergência em relação a um ponto crucial, que é o ponto que a leva a Marina Silva. Desde 2010, a ex-senadora vinha defendendo que o pessoal se aproximasse da ex-senadora Marina Silva e compusesse uma única agremiação, ou então fizesse uma fusão, ou então uma aliança. Em 2010, a maioria do partido resolveu lançar candidatura própria. No último congresso, nós defendemos também que nós devemos ter candidatura própria em 2014, porque nós estamos num processo longo de construir um partido, de construir uma alternativa nacional. A gente sabe que não é simples. A ex-senadora sabe que não é simples. Ela foi candidata em 2006, teve, né, uma excelente votação para as condições que estavam dadas. A nossa divergência real é essa, é com relação a 2014, se vai apoiar a Marina ou se não vai apoiar a Marina. Eu acho que ela se antecipou. Esse debate não foi concluído no último congresso do PSOL. Eu sou daqueles que eu tenho uma posição, eu defendo que a gente tenha candidatura própria em 2014. O senhor fez uma defesa, o grupo ela, da qual o inclusive, senhor participa em Laço fez uma defesa dura lá. Da candidatura própria, Aí o que acontece? Ela antecipou
nas coisas. O aborto foi uma desculpa, então. Olha, eu acho que ela utilizou isso para não antecipar, para não falar de fato que a questão de ir ao encontro da Marina é para fundar um partido, né? O que é legítimo. Eu respeito ambas, respeito a Marina e respeito a Heloísa. Temos divergências. Então, vamos colocar as divergências de forma democrática. Eu acho que é lícito, legítimo a elas formarem um novo partido e se lançarem na corrida presidencial de 2014. Com relação ao aborto, olha, aí a gente tem que valer a democracia. Né? Não é por questões, não é pelo fato dela ser enfermeira, pelo fato dela ser enfermeira, ela sempre colocou questões religiosas, e a gente sempre diz, não dá para misturar religião e política, não dá para misturar religião, ou seja, a política ela não pode estar submetida à consciência religiosa de um ou de outro, de outro e de outro. Pronto, era isso. E aí, quando isso foi debatido, o tema... por que tanto é que esse tema, o tema do programa do PSOL, ele é do primeiro congresso. Por que então ela só se desfiliou agora, colocando um tema que é um tema do primeiro congresso? Aí vou ser muito franco com vocês. Sem dúvida alguma, a questão central é 2014. Tá, candidato, só uma questão. O senhor foi buscar lá nos anos 80, nas primeiras gestões do PT, um exemplo de referência. Dá para a gente supor que hoje o PSOL é esse PT que nasceu nos anos 80 tenta trilhar o caminho que o PT exatamente. Ele não corre o risco de trilhar esse caminho? Olha, eu acho que a gente tem que ver que nós estamos aí no grande fio condutor da história, né? Assim, a história não nasce há pouco tempo. A história é longa. Nós temos que aprender com a história. Eu acho que o PT, final dos anos 70 para cá, ele deu alguns exemplos importantes, sobretudo do final dos anos 70 ao final dos anos 80, né, que a gente tem que também, né, não podemos renegar a história, nós temos que aprender com a história. Agora, Henrique, hoje o princípio do século XXI é muito diferente, o Brasil é muito diferente, o Brasil é mais complexo, a democracia brasileira é muito mais complexa. Há fenômenos na sociedade brasileira do princípio do século XXI que não havia nos anos 80. No princípio dos anos 80, você tinha um grande avanço da luta por direitos, né? Você tinha a retomada da democratização formal, os movimentos sociais. Não dá para comparar o princípio do século XXI. Hoje é muito mais difícil trazer de novo para o dia a dia das pessoas. Eu acho importante discutir o conceito, mas a minha curiosidade é para ver o que é que o senhor tem de concreto, de pragmático para a gestão. Que as pessoas não têm nenhum constrangimento de pensar o que você vai fazer com essa caneta de prefeito, na hipótese de ser prefeito. Então, o senhor falou em transporte coletivo, eu quero voltar a falar disso. O senhor questionou o modelo, o senhor falou em cartel, poucas empresas, etc. e tal. O senhor falou em rever esse modelo. Só que acabou de acontecer uma concorrência, aconteceu licitação, foi dividido. Isso não é concorrência para 6 meses, são muitos anos, 20 anos, se não me engano. Realidade, na hipótese do próximo mandato, não vai poder mudar o que já foi licitado. As empresas já ganharam. Fiscalizar melhor. Sim, fiscalizar melhor não é mudar o modelo, é fiscalizar melhor. Não, se a gente A proposta para transporte é fiscalizar melhor, e eu complemento. O senhor falou no seu programa sobre reduzir tarifa e criar faixas exclusivas para ônibus. Isso já foi feito nessa gestão. Qual a diferença? Primeiro que a atual gestão demorou 8 anos, né? Ela Mas, demorou 8 anos. Fizeram, os corredores estão fazendo aí. Vamos pensar o seguinte, olha, tem 3 coisas em relação à mobilidade, e o ponto da mobilidade foi um dos temas que a gente mais debateu. Primeiro, nós temos que criar o Conselho Municipal de Mobilidade para discutir a mobilidade da cidade. Nós temos que chamar a cidade para discutir a mobilidade. Ok, você quer parar logo ou vai? Não, você pode terminar, por favor. Nós temos que fazer, então, um Conselho de Mobilidade, nós temos que abrir. Elas são concessionárias do poder público? Pô, vamos abrir, então, quanto é que elas estão ganhando, como é que está a tarifa, a planilha tarifária, nós queremos saber disso. Por exemplo, vocês, inclusive, mesmo aqui fizeram... Isso é feito. Não é. Certamente. Isso não é claro. Isso não é claro. Isso não é claro a você. Por exemplo, peça para ver as planilhas da Câmara de Compensação. Até hoje, ninguém tem as planilhas da Câmara de Compensação. Até hoje você não sabe qual é a composição tarifária de Fortaleza. O Jornal O Povo, depois de uma grande série, pressionou muito, conseguiu arrancar que a renúncia do ISS dá 50 milhões ano, o que é muito superior, inclusive, ao que seria, né, agregado com a tarifa. O que eu quero dizer? Nós temos que ter o Conselho de Mobilidade, que está previsto em lei, nós temos que ter um plano municipal de mobilidade, nós temos que dar mais transparência, nós temos que fiscalizar muito. Agora, quarto, nós temos que ampliar a cobertura, portanto, vamos ter que ter novas concessionárias, nós vamos ter que ter novos modais para implementar
sistema de som em ônibus? Não está pensado. Pensou-se a integração entre bicicleta e ônibus, que, sobretudo, atende aquele trabalhador da construção civil em áreas periféricas? Não está pensado. Nós temos que pensar de forma estratégica. E aí, o papel do poder público é ele, sobretudo, cobrar, fiscalizar, dar transparência e chamar a população para pensar o modelo nos próximos 10 anos. Ok, nós estamos com o Renato Roseno na Hora da Verdade. Vamos para o intervalo, a gente volta daqui a pouco. Somos favoráveis a uma nova política de drogas. É a posição, inclusive, da UNODC, do Escritório da ONU sobre Drogas, né, no sentido de ir por uma política menos proibicionista, que foi uma política que faliu no mundo inteiro, e por uma política regulacionista, ou seja, combater as drogas pesadas e regular aquelas. Inclusive o Brasil, a saúde pública está indo nesse caminho, o Senado aprovou recentemente. Eu acho que isso nem mais é polêmico, né? Eu acho que o mundo inteiro está entendendo que o caminho tem sido esse. Agora, o Francisco José pergunta se o senhor é a favor da legalização das drogas, por que fazer um programa de combate às drogas? Não, na verdade, a questão, mais uma vez, voltando ao mesmo tema, né, a política de droga ela tem que envolver saúde mental, enfrentar a dependência química. A gente não enfrenta a dependência química com uma política meramente repressiva, polícia. A polícia chega na ponta do negócio. Nós temos que antecipar e pensar como é que nós podemos ter um tecido de proteção social que envolva assistência social e envolva a saúde para combater a dependência química. Essa chaga, de fato, a dependência química, ela não pode ser enfrentada, né, assim, com o proibicionismo, com a repressão simplesmente. Esse é o grande. Sim, está no nosso programa Redução de Danos. Você pode perguntar e está no programa Redução de Danos, ampliar a redução de danos.